Axé, minha gente, axé seres de luz de todas as dimensões. Aqui é Vladimir Teixeira, do canal Umbanda, e a sua gente da cidade de Rio Grande do Sul. Um canal que se dedica à literatura espiritualista. Como de sempre, gosto de esclarecer que sou umbandista e não sou médium, e curto produzir conteúdo para a internet a partir de livros ou textos espiritualistas. Mas antes de darmos continuidade ao vídeo, relembramos aos nossos simpatizantes para se inscreverem no nosso canal e fazerem os 3 Cs, ou seja, comentar, compartilhar e curtir. Isso serve de vitamina e motivação para nós. Bom, pessoal, há um tempinho atrás, um amigo espírita me disse o seguinte, abre aspas, Vladimir, sempre haverá alguém necessitando de algum conteúdo espiritualista, seja prático ou seja teórico. Então, continue com seus vídeos dando ênfase à literatura espiritualista. É a tua parte, ok? Tá ligado? E eu respondi, positivo operante. Vamos lá, roda a vinheta. Alguns de vocês já ouviram falar ou assistiram um vídeo a respeito de um encontro ou pseudo-encontro de Chico Xavier e um Exu do cemitério? Há vários vídeos sobre o assunto e alguns até acabaram se descaracterizando, desvirtuando e, inclusive, desagradando alguns espíritas mais do tipo ortodoxo. Mas o que vem a ser, o que significa ortodoxo? Significa alguém mais conservador, mais rígido, fiel a uma doutrina, religião, tradição, resistente a qualquer tipo de mudança. Mas também é verdade, pessoal, que em alguns momentos se deve, sim, fazer a defesa dos fundamentos dos princípios, seja de uma doutrina, de uma tradição ou religião. Caso contrário, vira uma zorra. Cada um faz o que bem quer, quando quer. Mais adiante, vocês vão entender o porquê disso. Mas, por hora, vamos assistir um pequeno vídeo de Maíse Braga. Essa senhora é uma conceituadíssima oradora espírita e para quem deseja conhecê-la melhor, eu indico o Pai Google. Então, vamos lá. Depois faremos algumas considerações a respeito desse vídeo sobre ponto de vista umbandista. Chico gostava de ir ao cemitério, sentar, para ele morto não era nada. Ele sentava num túmulo e ficava ali fazendo as preces dele e tal. Um dia, ele foi à noite, louco. Ele foi à noite, sentou na beirada de um túmulo anônimo. De repente, ele vê vindo na direção dele um homem enorme, com uma capa, um sobretudo escuro. E o homem vem na direção dele. Ele começou a sentir um cheiro de bebida. Quanto mais o homem se aproximava, mais cheiro da bebida ele sentia. E ele pensou, meu Deus, coitado desse espírito. É um sofredor e que está vagando. Depois ele pensou, será que é o coveiro? Mas nessa altura o coveiro aqui andando pelos túmulos? O espírito chegou perto dele e disse, boa noite, seu Chico. Eu sou o Exu do cemitério. Exu do cemitério. O Chico, com todo o respeito, viu que ele era uma alma que estava ali há muito tempo e perguntou, qual o seu trabalho, meu amigo? O espírito disse, quando eu tenho permissão dos maiores, eu retiro o espírito ainda ligado ao próprio corpo no túmulo, para então ele ser recolhido e levado. É por isso que eu bebo muito, para suportar o cheiro dos corpos já completamente em decomposição. E o Chico tirou o chapéu para aquele homem, porque era uma alma desencarnada, bondosa,
utilizada pelo mundo espiritual naquele trabalho impressionante de tirar do túmulo, do caixão, aqueles que ainda estavam profundamente ligados. Eu nunca havia lido ou ouvido de que os Exus do cemitério, ou os Exus das almas, consomem álcool para adentrarem as covas a fim de liberar espíritos que estejam presos à matéria por não terem tido os devidos conhecimentos sobre a vida após o desencarne ou morte física. Para mim, essa é uma explicação muito da simplista, embora esteja em vários vídeos sobre o mesmo assunto. Lembrei-me agora de um ditado popular, abre aspas, quem conta um conto, aumenta um ponto, fecha aspas. Seguindo o mesmo assunto, há um vídeo do escritor espírita Carlos Antônio Bacelli, no qual ele usou o seu livro, abre aspas, Chico Xavier, o Apóstolo da Fé, fecha aspas, da livraria espírita Pedro e Paulo de 2020, para fazer esse vídeo. O escritor era amigo particular do Chico Xavier e narra no capítulo, abre aspas, Diálogos com Chico Xavier, fecha aspas, uma historinha, um caos ou um caso de uma experiência de Chico Xavier em suas visitas ao cemitério. Chico gostava de fazer essas visitas realmente. Chico Xavier teria tido um encontro com um Exu do cemitério. Pode ter sido desse livro a origem desse conto. Repito, pode. Porém, todavia, entretanto, no livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita da escritora Sueli Caldas, da Federação Espírita Brasileira, no capítulo 7, página 95, há uma história mais ou menos semelhante. Doloroso resgate de Joaquim, fecha aspas, que é muito semelhante a esse polêmico vídeo. E é justo se apegaram para fazer algumas críticas sobre a alegação de que esse tal encontro esteja em desacordo com a doutrina espírita. Eis então um conflito. E mesmo eu, sendo umbandista e assistindo apenas alguns vídeos, fiquei com uma sensação de algo meio nebuloso. Mas tudo bem, cada um no seu quadrado. O assunto, abre aspas, Exu, fecha aspas, é para os espíritos ainda um assunto indigesto, apesar da rica e extensa literatura mediúnica que eles desenvolveram. Mas tudo bem, cada um no seu quadrado. Aproveitando a oportunidade, indico o livro Guardiões do Karma, a missão dos Exu da Terra, do autor espírita Vanderlei Oliveira, da editora Dufour. Autor espírita, pessoal. Repito, autor espírita. Eu até já fiz vídeo resenha de alguns livros dele. Podem olhar no nosso canal. Finalizando esse assunto, pessoal. Abre aspas. Se ninguém chega ao Pai sem passar pelo Filho, ninguém chegará ao Filho sem passar por Exu. Naru Exu, Exu é Mojubá. Mas vamos seguir em frente. Sob o ponto de vista da literatura umbandista, segundo a explicação do livro A Sete Palmos, Uma Viagem à Prisão das Consciências, do autor André Costa, da editora Amadas, após o desencarne, alguns espíritos permanecem temporariamente presos ao caixão. Esse período, quem decide é o próprio espírito, ou melhor, a sua consciência. Não é um castigo, mas sim uma oportunidade de uma profunda reflexão e alta transformação, permitindo o espírito retornar à jornada evolutiva. Acho mais justo dizer que, de um jeito ou de outro, querendo ou não, a fatura sempre chegará. Hoje, amanhã, ou depois de amanhã, ou em outra encarnação. Mas ela sempre chega. Ok, pessoal? Assim, por hora deu. Agradeço a atenção, o apoio de vocês. E não se esqueçam de fazerem os 3 Cs. Ou seja, comentar, compartilhar e curtir. Saravá. Namastê. Tchau.